Olá, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu sou Iris Arruda. Eu me chamo Gesiel Arruda e junto nós somos Família Restaurada. Gente, nós estamos aqui hoje diferentemente das outras vezes, já temos gravado o nosso testemunho várias vezes, né, em áudio, nunca aparecemos assim, cara a cara, e sempre as pessoas pedem, né, pra gente fazer um vídeo mais completo, porque fica incompleto, porque faltou a parte dele, faltou a minha parte disso, aquilo, é muita coisa, e pra gente resumir, né, não ficar muito longo, a gente fala mais resumido, mas hoje nós viemos aqui falar um pouco mais, tentar falar mais aquilo que Deus colocar aqui nos nossos corações. Nós somos casados há 23, amor? É tantos anos que a gente esquece. Há 23 anos, mas como vocês sabem, né, nós somos um milagre. Nós, aos 10 anos de casados, nós nos separamos. Ficou quase que inviável uma restauração, como todos sabem, né? Eu não conhecia o Evangelho, não conhecia o amor de Deus, e eu tinha muita dificuldade de conduzir um lar, um relacionamento, uma família debaixo da graça, realmente, que vive os princípios de Deus. Então eu vivi uma vida de casada com muitas dificuldades principalmente do nosso relacionamento. Deixei muito a desejar, a gente tem que assumir os erros da gente, né? Reconhecer quando falhamos. E eu sempre aprendi com Deus, depois que eu comecei a ler a palavra, entender o amor de Deus, tive o meu encontro com o Senhor, que o casamento ele dá certo quando os dois decidem viver uma vida de renúncia, quando os dois decidem viver o amor de Deus e colocar Deus como centro da família. A família dá certo demais e a família vive o propósito de Deus aqui na terra, que é um lar feliz. Às vezes a gente acha até que isso é um absurdo. Não existe um casamento perfeito. Perfeito não existe, mas existe casamentos alinhados com Deus, alinhados com a palavra, e que vem sim uma certa paz. A gente não vive, é um mar de rosa, mas vivemos uma paz no nosso lar hoje. Hoje não, né? Nós estamos com 8 anos restaurados, casados novamente. Quer dizer, né? Nem casados novamente, né? Porque nós nunca nos separamos, divorciamos. Nós só foi de separação de corpos, né? Inclusive, o nome do Senhor, ele é muito glorificado nas nossas vidas, porque não é mérito nosso, não foi nós que lutamos pelo nosso casamento. Nós buscamos o Senhor, o casamento a separação foi somente uma porta de Deus para que nós pudéssemos encontrar o Senhor de verdade. A separação, por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. A separação, ela, para mim, no princípio, eu pensava que era a minha morte, a minha miséria, a minha vergonha diante da sociedade, a minha dor extrema, né? Eu achava que eu não iria sair daquele fundo do poço. Me sentia muito insegura, porque eu não conhecia o Senhor, não tinha fé, não tinha onde me refugiar. E os medos me dominaram, o medo de cuidar do meu filho só, né? Meu filho tinha acabado de fazer 2 anos, e isso tudo me levou para uma depressão, como vocês sabem, né? Eu tive uma depressão profunda, chegando até a ser internada em hospitais psiquiátricos, pelos fatos dos medos, do pânico, do pavor, e até porque existe uma luta espiritual por trás de tudo isso também, porque assim, o mundo espiritual é muito ligado com o mundo físico, o mundo real. E quando eu passei a viver esse processo da separação, os medos me dominaram, o pânico, o desespero, né? A falta de confiança em Deus. O meu porto seguro era o meu marido. Eu achava que era ele que sustentava o meu lar, era ele que trazia o sustento, tanto material como até os medos de sofrer algum dano, né? Assalto, qualquer coisa. Eu achava que toda a minha segurança estava nele. E quando ele foi embora, eu me senti muito sem alento, sem segurança alguma. E isso causou essa depressão terrível. Realmente um distúrbio emocional que eu senti. Tive que ser até internado em hospitais psiquiátricos, né? Que aqui em Fortaleza, fui internado 8 dias naquele hospital Miralopes, 2 dias naquele hospital psiquiátrico de Messejana, e tudo isso foi assim cooperou muito para o bem, meu próprio bem, para o meu crescimento espiritual, porque quando eu estava internada nesses lugares, eu aprendi muito sobre humildade, sobre perder aquela altivez, né, que eu tinha, era muito soberba, cheia de si, achava que podia tudo, achava que não precisava do meu marido. Inclusive, eu gosto sempre de ressaltar os meus erros,
Às vezes as pessoas dizem, mas e só você que errou? Não, ele teve a parcela de erros dele, eu também tive as minhas. E quando a gente reconhece e volta atrás e se arrepende e conserta, é onde Deus acha espaço para trabalhar. Então eu fui vendo os meus erros justamente passando essas dores que eu estava passando. Enquanto eu estava ali internada, eu vi que eu não era nada, eu vi que eu era muito exaustada, que eu tinha uma pessoa do meu lado, eu não agradecia a Deus, eu humilhava, muitas vezes eu falo, é até ruim a gente se lembrar, mas eu falo para que vocês não caiam nesses mesmos erros, para que vocês possam saber cuidar do patrimônio que Deus entregou a vocês, que é a família de vocês, que é o nosso maior tesouro. Não é a casa que a gente tem, não é o dinheiro, não é nosso maior tesouro, nosso maior patrimônio, é a nossa família, somos nós, é o nosso filho. Isso é o que realmente traz felicidade para nós. Mas eu não entendia isso, esse amor pela família eu não tinha, porque eu não conhecia o amor de Deus, e sem Deus nós não conseguimos. João 15,5, Jesus disse, sem mim vocês nada podem fazer. E é a pura verdade. Eu humilhava meu esposo, dizia que não precisava dele porque tinha o meu dinheiro, porque como eu trabalhava e até ganhava bem, razoável, né? Assim, era equivalente ao que ele ganhava mais ou menos, eu achava que eu não precisava me submeter, eu achava que eu não precisava de honrá-lo como homem, como cabeça do lar, como servo de Deus. E também, quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, a pessoa não tem princípios de Deus, a pessoa tem muita dificuldade, principalmente nós mulheres, sobre a sujeição. Eu achava que era ser humilhada, que era uma humilhação deixar meu marido governar um lar, meu marido tomar as decisões sérias das coisas. Então, em tudo isso eu pequei muito, errei muito, infringi muito a lei de Deus, tomando decisões sérias, tomando a frente. Não deixava o meu esposo ser o cabeça do lar, isso tirava a autonomia dele, isso tirava até destruir o nosso amor, porque ele não se sentia como homem do lar, como cabeça, ele não tinha segurança para tomar as decisões, que eu não deixava, eu tomava à frente, era muito precipitada. E aí, quando eu fui internada naquele hospital, que ali sofrendo muito, e longe do meu filho, sem meu esposo, e quando eu entrei ali, eu me lembrei do poder que a palavra tem. E as nossas palavras, elas podem abençoar e podem amaldiçoar. Às vezes, brigando, eu não sei se meu esposo lembra, mas eu dizia assim, eu não preciso de você, meu filho, que eu tenho o meu dinheiro. E outra vez também eu falei assim, isso marcou muito o meu coração, né? E me dá muito graça para não viver mais. Viver mais as mesmas coisas, os mesmos erros, né? Eu disse assim com meu esposo uma vez, olha, você não mexa comigo, porque eu sou louca e lá em casa é todo mundo doido, venha mexer comigo para você ver. É afrontando, né? E para o homem ser afrontado assim, né? E ainda mais um lar cristão, isso não é coerente, isso não é bom. E quando eu fui internada naquele hospital, que eu entrei ali, eu indaguei com Deus, eu sei por que eu estou aqui, eu não sou louca, Senhor. Eu estou vivendo uma batalha espiritual, eu estou vivendo um processo. Eu sabia que eu estava vivendo isso porque eu já estava lendo a Bíblia, eu já estava orando, e Deus estava me revelando esse mundo espiritual a partir daquele momento que eu comecei a ler a palavra. E aí, quando eu disse isso, Deus, o Espírito Santo, bradou no meu coração. Por que eu estava naquele hospital? O Senhor me trouxe à memória no dia que eu disse isso para ele. Eu era louca, que não mexesse comigo, que lá em casa era todo mundo doido. E eu me encontrava naquele exato momento num hospital de loucos, no meio de pessoas loucas, né? Desequilibradas emocionalmente. Eu cheguei a um ponto tão terrível, que eu quebrava tudo, jogava tudo fora. A gente perdeu todos os nossos bens com esse distúrbio emocional que eu passei. E ali eu me arrependi dessas palavras loucas que eu falava. Eu disse, Senhor, me perdoa, Senhor, por falar tanta besteira. E eu vi o poder da palavra. E eu estava já lendo a Bíblia, e eu vi em Provérbios 21:22, diz, tudo que você pede em oração, crendo, você recebe. Vocês receberão em nome de Jesus. Eu comecei a me apropriar dessa palavra e comecei a orar, pedir ao Senhor para me tirar daquela situação tão difícil, tão adversa, que não via saída, eu não via como eu iria sair daquela situação. E quanto o poder da palavra também, tem um provérbio que diz o que guarda a boca e o que guarda a língua, guarda a alma da angústia. Eu não lembro bem a referência, mas é um provérbio. Quando eu lembrei desse provérbio, eu vi o quanto que eu destruí minha casa com palavras, o quanto que eu fui insensata, o quanto que eu errei. E eu falo para vocês, vigiem dentro do lar de vocês, só falem palavras de bênção, não falem palavras de maldição, porque volta, vem tudo, aquilo que você planta com as tuas palavras, você vai colher, vem para nós, e nós sofremos danos terríveis
vou falar coisas na hora da raiva, né, na hora do desequilíbrio, né, da briga, do que você tá ali com o sangue quente, como diz o nordestino. Não é bom nós falarmos, nós pensarmos. Nós muitas vezes, filho, não vamos conversar agora que eu tô de cabeça quente, eu não quero lhe ferir, não quero lhe magoar. É a melhor saída, porque são danos terríveis que nós sofremos por causa que eu não vigiei, né? E Deus foi muito maravilhoso, eu comecei a ter experiências maravilhosas, extraordinárias com Deus, porque quando você está no vale, na sombra da morte, Deus vem. Quando você está num momento difícil que você já foi esgotou os seus recursos, Deus chega para te ajudar. E aí nesses vales desertos comecei a orar, pedir o Senhor para me dar uma chance para reedificar a minha casa, para Deus me tirar daquela situação. E Deus foi misericordioso demais comigo, Deus me curou, né? Como vocês sabem, eu quero resumir, Deus me curou literalmente através das orações. Eu passei por um processo de tomar remédios controlados, tem casos e casos, né? No meu caso, Deus teve compaixão, tive que fazer tratamento com psicólogos, psiquiatras, tudo isso eu passei. Mas Deus me curou através da fé e das orações, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Deus ainda cura, Deus ainda liberta, Deus salva. Deus, ele está no meio do vale dos nossos desertos também, não só nos dias bons. E Deus teve muita compaixão de mim e me curou literalmente através realmente das orações, né? E eu não tomo remédio controlado, foram só 3 meses, não faço tratamento nenhum com psicólogos, psiquiatras. De maneira alguma, Deus me libertou. E quando eu recebi esse milagre, né, através das orações, a gente fez campanhas, né? Quero até agradecer a Deus pela vida da minha irmã, a Luciana, que sempre me ajudou. Nunca me esqueço das campanhas que ela me levava na Deus é Amor, para Deus me curar. E ali Deus falava tremendamente comigo. Deus ainda usa profetas na terra. Deus enviava profetas aqui na minha casa dizendo que era para a glória de Deus tudo que nós estávamos passando. E Deus se manifestava de uma maneira tão sobrenatural. E ali minha fé foi sendo exercida. Eu fui crendo nesse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que faz coisas insondáveis. E ele tinha tudo isso para nós, tudo isso que nós temos vivido hoje, mas ali eu não via nada. Naquele tempo eu estava no vale, no deserto, sem saída. Mas quando eu comecei a ouvir a voz de Deus e ter as primeiras experiências com Deus, a minha fé foi sendo exercida. E a fé é a certeza das coisas que se esperam e é a convicção daquilo que você não vê. Então não desista daquilo que você crê, que você espera, porque Deus faz no tempo dele, mas a gente tem que suportar o processo, porque quem não suporta o processo não vive milagre. E depois que eu fui curada, amados, eu comecei a crer que Deus ia restaurar meu casamento, comecei a orar pelo meu esposo, pela minha casa, comecei a me entregar para o Senhor, a adorar o Senhor, fazer do Senhor meu marido. E Deus me deu aquele versículo de Isaías 54:5, que diz: o teu Criador é o teu marido. Eu digo: Deus, então se tu é o meu marido, eu não tenho necessidade de marido, não tenho necessidade de coisa alguma. E eu decidi esperar o tempo de Deus. Comecei a cuidar da obra de Deus. Quando eu estava internada, voltando um pouquinho, eu disse para Deus: Senhor, se tu me curar e me tirar dessa situação, eu vou pregar a tua palavra aonde tu me mandar. Senhor, se tu quiser, eu vou até o outro lado do mundo. E eu falei de todo o meu coração dentro daquele hospital ainda internado. E quando eu falei isso, Deus ouviu a minha oração. Inexplicavelmente, o médico chegou para minha mãe no mesmo, não lembro se foi no mesmo dia ou foi no outro dia, e disse: mãe, leve sua filha para casa, ela não precisa estar internada nesse hospital. Ela precisa ser tratada no CAPS do bairro dela. E aí eu tive alta, inexplicavelmente, com 8 dias que eu estava lá internada. E eu vi: meu Deus, mas tu é fiel. É só nós nos comprometermos contigo que tu se compromete com a gente. E eu comecei a crer que Deus ia libertar o meu esposo, trazer para casa, restaurar o nosso casamento. Comecei a orar e me posicionar, né, em santidade, pedir perdão pelos meus erros, reconhecer meus erros. Refiz alianças com pessoas que eu estava na igreja, mas tinha raiva das pessoas, às vezes não falava. Era muito difícil os relacionamentos que eu mantinha por não ter humildade, não perdoava, né? Eu tinha um coração muito endurecido. E eu comecei a voltar atrás, né, nesses relacionamentos, me humilhar, restaurar as alianças que eu tinha quebrado, deixado para trás, pedindo perdão. E assim Deus foi trabalhando em minhas causas. Isaías 64:4 diz que o Senhor trabalha em favor daqueles que nele esperam. E eu comecei a crer que Deus ia fazer milagres na minha vida, mediante a minha obediência. Eu fui entendendo o poder da obediência, o poder de quem realmente se volta para Deus e obedece, doa doer, porque não é fácil nós pedirmos perdão, recomeçarmos. O nosso orgulho não quer, mas quando a gente faz toda a diferença, querido. E comecei a orar por mim, pelo meu esposo, pela nossa casa.
E o Senhor foi muito misericordioso. E aí foi quando Deus passou os 5 anos, né, nós separados, mais amigos, nos respeitávamos. Ora, a gente sempre compartilhou o nosso filho. Outra coisa que eu também louvo a Deus pela vida do meu esposo, que sempre foi um homem muito responsável, nunca deixou faltar nada, nem para mim, nem para o nosso filho, né? Até digo, Deus é tão fiel, marido tão fiel, melhor do que o marido da terra, que Deus usar o meu marido mesmo para abençoar a gente de todas as formas possíveis. E aí, conforme as nossas orações, Deus foi misericordioso conosco, compassivo, e ele teve realmente o seu encontro com Deus, né? Que aí já é a parte dele, né? Da sua experiência com Deus, para poder, né, mudar os pensamentos dele, para a gente poder ser restaurado. Então Deus primeiro restaurou a mim, na dor, no deserto, depois restaurou a ele também, que também no deserto ele também teve as suas próprias experiências com Deus, né? E a sua experiência, que se a gente não tiver experiência com Deus, gente, não adianta, o casamento não é restaurado, porque é Deus que coloca a mão no coração da gente, é Deus que ensina a gente a perdoar, tudo é movido pela palavra. Se não for a palavra, nós não conseguimos vencer o nosso eu. E aí Deus foi misericordioso demais conosco, com 5 anos. Quer dizer, 4 anos nós começamos a namorar de novo, não foi, filho? A gente namorou 9 meses ainda para poder ser restaurado. Ele, por medo de voltar logo para casa, e eu também não chamava, porque eu queria ver um milagre. Eu não queria ficar forjando um milagre. Então eu fiquei namorando, e todo dia dizia, Jesus, tu disse que ia restaurar meu casamento, eu não vou chamar meu marido para voltar para casa. Aí ele me pegava aqui, a gente passeava, me deixava aqui no portão, ia para casa da mãe dele dormir lá. Eu dizia, Senhor, mas como é que tu vai restaurar esse casamento? Já tá com 9 meses que a gente tá namorando, Senhor, eu não vejo esse milagre. E aí um certo dia, para completar, porque Deus ele prova a nossa fé, ele me ligou dizendo que queria terminar o namoro. E eu, misericórdia, Senhor, agora o milagre foi-se embora, foi pelo ralo, como água escorrendo. Porque como é que tu vai restaurar esse casamento? Se até o namoro, agora o homem terminou. Mas eu estava tão firme com Deus, já tão fiel com Deus, que eu fiquei abalada, mas eu disse, Senhor, pois agora só foi um milagre mesmo, só se for tudo, porque nem o namoro mais tem. Mas aí eu comecei uma campanha numa igreja de um pastor amigo meu, e era um dia de quinta-feira. Eu disse lá nesse dia eu fui para a campanha, Senhor, olha, eu vou fazer essa campanha para tu intervir na vida, no nosso casamento, porque eu não estou vendo mais nada do milagre, Senhor. Até eu namorando, 9 meses namorando com esse homem, e ele liga e diz que termina, Senhor. E aí foi onde Deus trabalhou. Com 3 dias depois desse dia, dessa quinta, passou sexta, sábado e domingo, esse homem num negócio com Deus, que só ele falando, né, da sua própria experiência. E quando foi no domingo, depois dessa experiência que ele teve, ele estava lá na igreja. Igual uma criança chorando, não era, meu filho? Chorando lá na presença de Deus. E nesse dia foi que ele pediu perdão e a gente voltou para casa. Mas foi um processo. Eu jejuei 5 anos jejuando pela vida dele. Todos os dias eu sentava nessa mesa para tomar café da manhã. Eu dizia, Jesus, eu não vou tomar café da manhã, eu vou conversar contigo. Eu tomava café com Deus. Eu digo, né, era o meu café com Deus. Eu lia a Bíblia, eu orava e eu não tomava café. Eu disse, só vou tomar café da manhã no dia que tu colocar o meu marido dentro dessa casa. E a fé, você tem que agir como se o milagre já estivesse bem pertinho de você. Eu não tomava mesmo e eu botei o propósito no meu coração que eu só ia tomar quando meu marido estivesse dentro de casa. Por quê? Porque eu estava com fé que Deus ia restaurar. Eu tinha certeza, porque quem prometeu foi o próprio Deus. E chegou um momento, quando estava chegando perto da gente, Deus restaurar o nosso casamento, que Deus me disse, faça as prateleiras para colocar os sapatos do seu marido. São detalhes que eu nunca contei que Deus está me trazendo agora, né? E eu mandei fazer as prateleiras para colocar os sapatos dele no nosso closet. E eu fiquei, meu Deus, mas que coisa de louca é essa, Senhor? Eu vou fazer isso aqui por fé mesmo, Senhor, mas eu não sei como é que vai ser, porque eu não via esperança. Né? E cheguei a fazer, eu acho que passou uns 2 anos essas prateleiras lá, preparadas, prontas, esperando para quando ele voltasse. Outra coisa também que Deus me motivava a ter fé e fazer, porque por fé, crendo no milagre, é que eu sempre deixei o guarda-roupa a parte dele, porque eu tinha um sinal, né? Quando eu cheguei do hospital, que ele tinha levado todas as roupas dele, eu abri o guarda-roupa, tinha uma camisa na parte de cima e tinha uma calça na parte de baixo. E ali eu entendi que era Deus dizendo, ele foi, mas eu trarei de volta. E eu sempre deixei esse guarda-roupa sem nada a parte dele, esperando para voltar. Os 5 anos. Então, queridos, o que é que eu quero dizer com isso? Creia,
A tua impossibilidade é para Deus fazer. O que é impossível você não consegue fazer. Você não consegue colocar amor no coração de ninguém. Mas você consegue crer. A tua parte é esperar, é crer. E obedecer o que Deus te mandar. Porque o resto é Deus quem faz. O nosso divórcio não saiu. Por quê? Porque eu estava o tempo todo orando para que Deus guardasse nosso casamento. Mas ele estava contratando advogado para divorciar. Mas Deus não deixava. Porque Deus trabalha pelas famílias. Deus ama, Deus odeia o divórcio. Malaquias 2:14 diz que Deus odeia o divórcio. Então, Deus, ele é pela família. Nós divorciamos pela dureza do nosso coração, nossas decisões. Nós somos como meninos mimados. Hoje nós queremos, amanhã nós não queremos. E casamento traz desafios. Casamento é uma luta. Não é fácil. Não tem nenhum casamento mais de rosa. Nós estamos, vai fazer 9 anos que nós estamos restaurados. Mas nós lutamos todos os dias para nós nos suportarmos, nos amarmos, nos perdoarmos. Então, não ficou perfeito não, mas nós estamos lutando para vivermos o amor de Deus dentro da nossa casa, porque nós somos uma extensão da igreja, a igreja é aqui dentro da nossa casa. Então, se nós realmente somos novas criaturas e vivemos em Cristo Jesus, as coisas têm que se fazerem novas, não pode ser do mesmo jeito. Então, nós não poderíamos restaurar o nosso casamento para viver do mesmo jeito que era antes. Então, quando nós nos encontramos com Cristo, houve mudança dentro de nós, e hoje nós temos maturidade para suportar os desafios do casamento, que não são fáceis, né? Então é isso, e assim como Deus fez na nossa casa, eu creio que Deus fará também na casa de vocês, fez na nossa vida, né? Porque a gente sempre diz, não lute por restauração de casamento, lute por mudança nesse deserto, porque aí sim você vai ter maturidade e capacidade para suportar os desafios que a vida a dois traz.